Sejam muito bem-vindos a mais um Five Talks. Eu sou o Rodrigo e hoje teremos uma conversa muito especial sobre um tema que é extremamente importante: alinhando o propósito com Deus, né? Será que estamos seguindo o nosso caminho ou o caminho que Deus colocou na nossa vida? E para isso temos a honra, o prazer aí de termos Rafael Silva como nosso convidado, que vai falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. É com imenso prazer que eu estou aqui, mais uma reunião com todos vocês, né? Não vim aqui falar de mim, vim falar de Deus, mas eu vou falar como é que o Five entrou na minha vida, né? Dos 18 até os 31 anos, eu fui um dependente químico, né? Eu fui um usuário de droga, totalmente dependente de drogas. Comecei a usar drogas através de amigos, com uma brincadeira, me tornei totalmente dependente dessa substância. Joguei muita coisa fora na minha vida durante esses 13 anos de drogadição, né? Joguei relacionamentos, joguei empregos, joguei carro fora, minha vida financeira destruída, minha vida emocional destruída. E a partir teve uma vez que eu pedi a Deus que ele tomasse conta da minha vida, que ele transformasse a minha vida. E aí eu tomei a decisão de me internar numa clínica de reabilitação em junho de 2024. 2024 eu fui para a clínica em junho, fiquei na clínica durante 6 meses e com 4 meses eu virei monitor da clínica, né? Eu passei de ajudado para ajudar as pessoas, né? Que chegavam na clínica com orientações, com como eu estava me desenvolvendo ali dentro. Foi um período que eu tive acesso à glória de Deus, né? Foi o primeiro contato que eu tive com Deus na minha vida, foi dentro da clínica de reabilitação. Sempre tinha ouvido falar, sempre tentei ir em igrejas, mas eu nunca tinha experimentado o que é realmente a presença de Deus. E quando desses dias que eu fiquei internado, eu vivi os piores e os melhores dias da minha vida, meus irmãos. Eu lembro que teve uma vez na clínica que era dia de visita, e minha mãe tinha operado o joelho, né? E ela não quis falar com o pessoal da clínica, porque eu estava numa clínica voluntária de baixa renda, que a hora que o interno quisesse ir embora, ele conseguia. E minha mãe não falou com o pessoal da clínica que tinha operado o joelho, mas não deixaram contar para mim, com medo de eu usar aquilo com desculpa para ir embora do meu tratamento. Então, acabou que no dia da visita, que era o primeiro mês, né, que eu estava lá dentro, só tem visita depois de 30 dias, e eu consegui ligar para minha mãe todo domingo. Você tinha direito a uma ligação, e eu ligava para minha mãe e falava: mãe, você vai vir? E ela: vou te visitar. Eu vou aí, seus primos vão, seus amigos vão. E lá só tinha direito a uma mesa com 4 cadeiras por pessoa de visitas. E eu lembro que eu movi céus e terras para conseguir duas mesas, para colocar mais cadeiras, porque eu falei assim com o dono da clínica: não, vai vir meus primos, vai vir minha mãe, vai vir minha família, eu vou precisar de mais uma mesa. Aí ele falou assim: olha, eu não posso, que é um procedimento, cada interno tem somente uma mesa com 4 cadeiras. E aí eu lembro que tinha um interno eu ainda eu converso com ele hoje em dia, que a família dele não ia. Ele já estava internado há mais tempo e a família dele não ia. Eu falei com ele assim: olha, o dono da clínica, olha, a família de fulano não vai, será que você não pode ceder as cadeiras e as mesas da família dele para a minha família? E aí eles falaram assim: não, aí nesse caso eu vou ceder para você. E eu movi céus e terras, éramos 26 pessoas, e chegou, amigos, que eu estava num salão com 2 mesas cheias de cadeiras, esperando minha família, esperando meus amigos, e ninguém foi. E eu olhava para um lado, eu via a família de todo mundo, eu olhava para o outro, via a família de todo mundo, e a minha própria família não foi. Aquele dia eu me senti abandonado, amigos. Aquele dia eu falei que até minha família tinha me abandonado, que eu não tinha mais nada. Eu estava cheio de dívidas, estava abalado, estava numa clínica de reabilitação com assassinos, com mendigo, com
em vários tipos de pessoa e eu estava ali no meio, tipo assim, eu achei que minha vida tinha acabado. E eu lembro que era obrigatório levar a Bíblia para internar. E eu peguei a Bíblia e falei com Deus que Deus usou várias pessoas, né, durante a sua caminhada e que eu não aceitava Deus não me usar. Que aquele momento a única coisa que eu tinha era a Bíblia, irmãos. Era a Bíblia e eu comecei a depositar minha fé naquilo que eu lia. E eu comecei a mergulhar na palavra e era como se Deus me levasse para o lugar onde eu lia. Aonde eu lia era como se Deus me transladasse para a história. Eu conseguia enxergar algo naquilo que eu lia que ninguém me contava. E eu também não sabia que era o Espírito Santo. E quando eu comecei quando eu virei monitor, eu tive acesso ao meu telefone novamente. E nesse acesso, tem uma menina que é do Five Mulheres, que é a Bianca, não sei se ela está aqui já, e Deus tocou no meu coração que eu tinha que ligar para todo mundo que eu devia, contar o que eu estava passando, falar que eu ia pagar cada um deles e que eu só precisava de tempo para acertar a minha vida para que eu conseguisse quitar as dívidas. E a Bianca, eu tinha morado na casa dela de aluguel em Belo Horizonte, que era um trabalho que eu comecei, só que como eu usava muita droga, eu não consegui sequenciar no trabalho. E eu fiquei devendo ela, eu liguei para ela e falei, Bianca, eu estou internado, eu resolvi mudar de vida, e Deus me tocou para me ligar para as pessoas que eu devo, e você é uma dessas pessoas. Eu te devo X valor, e assim que eu sair, que eu começar a trabalhar, eu vou te pagar esse valor. E ela pegou e falou assim, olha, eu perdoo a sua dívida com uma condição. Eu vou te mandar um link e você vai entrar na reunião amanhã, 5 horas da manhã, que era no Five Homens, e você vai participar dessas reuniões todos os dias. E aí, um belo dia, no outro dia, eu entrei, 5 horas da manhã, dentro da clínica, e eu acho que na época o Everton ficou meio assim, assustado, né? Perguntando de onde eu vim, eu falei assim, eu estou internado numa clínica de reabilitação, eu resolvi mudar de vida, e o Vibe literalmente mudou minha vida. Esse aqui é um movimento que me conecta a Deus, né? É um movimento que quando eu chego de noite, que às vezes eu estou exausto, eu lembro que eu tenho que ler um livro da Bíblia, um capítulo, eu lembro que eu tenho que ler Provérbios, porque eu tenho que trocar essas informações com meus irmãos, nós nos alimentamos no outro dia de manhã, e foi assim, fantástico que Deus fez na minha vida através do Five. Eu lembro que quando eu saí da clínica, né, em dezembro de 24, o pessoal aqui do Five, eles fizeram um movimento para mim de doação financeira. Na época, eu saí da clínica com vários sonhos, meus irmãos e irmãs, e 74 centavos na conta, com 31 anos de idade, cheio de dívidas. E o Everton, eles levantaram aqui uma quantia em dinheiro e falou assim, olha, vai para casa, compra uma flor para sua mãe e dá ela o dinheiro. E naquela época eu lembro que Deus ele tinha pedido para mim tirar o dízimo desse dinheiro. E desde dezembro de 24, eu sou dizimista fiel na minha igreja. Nunca deixei faltar o dízimo na minha igreja, porque eu sei da onde que Deus me tirou, meus irmãos. Eu sei da onde Deus ele agiu na minha vida. Eu sei o tanto que Deus derramou. Eu sei o tanto que Deus teve que ter paciência comigo. Eu sou muito grato a Deus. Hoje, para honra e glória de Deus, né? Eu sou engenheiro numa multinacional, para honra e para glória de Deus. E para todo mundo que entra, que eu vejo que está perdido, eu dou meu testemunho, eu conto da onde eu vim, da onde Deus permitiu que eu chegasse e o processo que eu tive que passar. E é esse o processo que eu vim falar para vocês aqui hoje, né? Como é que você descobre que você está alinhado com os planos de Deus? Eu sofri por muito tempo na minha vida, porque eu sinto e eu sei claramente o propósito que Deus deu na minha vida,
E por muito tempo eu enfrentei uma tempestade porque eu estava indo em caminho contrário desse propósito que Deus tem para minha vida. E eu não poderia deixar de falar de Jonas, né? Eu me sinto como um processo que Jonas viveu. Para quem não conhece a história de Jonas, Deus, a Bíblia fala que Jonas foi um pequeno profeta porque o livro dele é pequeno, mas a missão dele foi gigantesca, né? Deus entrega para Jonas, naquele tempo difícil, uma missão de ir para Nínive e anunciar o julgamento de Deus sobre aquele povo. E Jonas, ele entende claramente o que era o propósito de Deus. E Jonas, ele desce para Jope, para propor de Jope, mas em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Um caminho totalmente diferente do que Deus tinha dado para ele. Só para vocês entenderem o tamanho da missão que Deus tinha dado para Jonas, que Nínive, naquele tempo, a Bíblia nos diz que para você atravessar Nínive, você tinha que andar 3 dias de tão extensão que era a cidade. Era um povo assírio. O povo assírio, naquela época, era inimigo de Israel, pessoal. Era o povo mais cruel daquela época. Então, olha a missão, que às vezes a gente acha que Jonas foi ao contrário aos caminhos de Deus. Mas olha o que Deus, vamos trazer para o dia de hoje, olha o que Deus falou para Jonas. Jonas, você vai lá em São Paulo, no meio de São Paulo, você vai entrar lá no PCC e vai falar com o pessoal assim, olha, Deus falou que daqui 40 dias não vai existir mais nada disso aqui. Um homem entregar essa mensagem no meio do lugar mais perigoso que existia naquela época. Meus irmãos, Jonas, ele falou assim, eu não vou lá, não. Eu vou até a metade do caminho e vou desviar minha rota. Porque se eu for lá, eu vou morrer. Aquele povo, naquela época, se vocês forem estudar, o povo, eles pegavam grávidas e eles abriam a barriga das grávidas e puxavam ali a criança de dentro da barriga para matar, para tirar a criança antes de matar a grávida. Imagina um cara anunciar que tudo aquilo ali ia se acabar com 40 dias, que era o julgamento do Senhor. A missão dele foi gigantesca. A missão dele gerou medo, gerou intriga. E Jonas, ele desce para o porto. Olha para você ver o que acontece. O primeiro passo que acontece quando você vai ao contrário aos caminhos de Deus. Você começa só a degredir. A Bíblia fala que ele desce para o porto, ele desce para Tarsis, ele desce para o porão e desce para o fundo do mar. Em nenhum momento ele cresce, ele só afunda. E isso acontecia muito comigo, porque eu estava indo ao caminho contrário do que Deus tinha para mim. E a missão de Jonas, que ele recebeu de Deus, foi muito clara. Levante-se, vá e pregue. Jonas levantou. Ele estava indo. E no meio dessa missão, ele se desviou. Foi num caminho contrário. Só que quando a gente vai no caminho contrário, meus irmãos, a gente começa a enfrentar tempestades. A gente começa a enfrentar dificuldades. A gente começa a enfrentar muita coisa. Quantas vezes, né, nós já fizemos isso, né? Fugimos de conversas difíceis, fugimos de chamado, fugimos de obediência. Deus cobra da gente obediência e a gente foge. Fugimos do processo. Às vezes Deus te dá um processo tão claro que você vai ter que enfrentar, mas com palavras tão simples de entender, só que você olha o tamanho da dificuldade que você vai ter e fala assim, não, eu não vou, não. Eu não vou. E aí, no meio do processo, Deus começa a usar métodos para te trazer de volta. Então, eu digo assim, que quando Deus, quando o homem foge do propósito, Deus usa processo para te trazer de volta. Foi o caso de Jonas, foi o meu caso. Eu estava totalmente perdido e Deus começou a usar processos para me trazer, não vou falar nem de volta, para me trazer para a presença de Deus. E eu vi o tanto que a presença de Deus e a graça de Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E eu fiquei me perguntando, né, oh Deus, mas se o Senhor depois que eu comecei a ter um contato contínuo com Deus,
Falei, Deus, mas por que você permitiu que eu passasse por tudo aqui? Aí, Deus, eu li uma vez aqui no Five, um dos primeiros livros que eu li aqui no Five foi o livro de Jó. Quando eu entrei, a gente estava lendo o livro de Jó. E aí teve uma passagem lá que Jó, ele não murmura, e ele pergunta para Deus, ele não pergunta para Deus assim, o porquê que eu estou passando por isso? Jó pergunta, para quê? Para que eu estou passando por tudo isso? E aí eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas uma palavra mudou. Uma palavra mudou todo o contexto do que ele está passando. Ele está confiando em Deus e ele quer assim, o que Deus quer que eu aprenda com isso para mim poder encher outros vasos? E aí Deus falou comigo, Rafael, eu permiti que você passasse por tudo isso, para um dia você ter propriedade para chegar para um dependente químico e falar assim, olha, eu vivi o que você está vivendo e eu te falo que Jesus é o caminho da sua mudança. E foi para isso que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso. Hoje, para a honra e glória de Deus, não para a minha honra, porque, irmãos, eu digo que eu brinco muito nas células, nas palestras que eu vou, que aonde eu já estou, eu não tenho direito a pedir Deus mais nada, irmão. Eu estou assim, obrigado, Senhor. É todo dia levantar e agradecer, porque Deus ainda me deu um dia de vida. Porque da onde Deus me tirou, um dia se vocês quiserem me chamar, me mostrar, não me alegro disso, mas você pegar uma foto minha de quando eu era usuário de droga e falar assim, você era esse cara aqui? É coisa assim de não acreditar. Hoje, na minha cidade, às vezes eu encontro com traficantes que eu comprava droga, na época que eu usava droga dentro do supermercado, às vezes eles ficam olhando para mim assim, ó, e eles ficam me carando assim 5 minutos para ver se realmente sou eu. Porque eu tenho um irmão e parece muito comigo, e aí eles ficam pensando assim, será que é ele ou o irmão dele? Aí eu chego e falo assim, e aí, irmão, tudo bem? Aí o cara fica olhando para mim assim e fala assim, Rafael? Eu falei assim, sou eu. Que Deus te abençoe, viu? Jesus te ama. E eu também não dou muita ideia, né? Porque meto o pé. E aí o pessoal, eles não acreditam que sou eu. E aí eu fico assim, Deus mudou a minha identidade, Deus mudou o meu jeito, Deus mudou o meu carisma. Às vezes eu chego, mães, né, me chamam para conversar com os filhos, vai lá na minha casa, conversa com meu filho não para de usar droga, que não fala assim, não, eu vou lá sim. Aonde que é? É tal lugar. Eu falei assim, não, nós vamos lá agora, vamos lá conversar com ele. Aí eu chego lá rindo, divertindo, conto para ele, aí eu conto os casos engraçados que eu vivi na clínica e tal, e aí eles chegam para mim e falam assim, nossa, nem parece que você era usuário de droga. Eu falei assim, irmão, daqui a um tempo você vai estar assim. Você só tem que acreditar, cara. Aí eu sempre brinco, né? Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar uma notícia bem triste e uma feliz. Que clínica não muda ninguém. Clínica não vai te transformar. Agora, eu posso te falar o nome de uma pessoa que é capaz de te transformar. Que você tem acesso a ele o tempo todo. Basta você tomar uma decisão. Aí ele, quem? Eu falei, Jesus Cristo. Não, mas eu nunca fui na igreja. Eu falei assim, ó, Jesus adora esses caras. Jesus gosta dessas pessoas. Deus quer os disponíveis, irmão. Capacitar, ele vai ter que te capacitar. Ele é dono de todo o poder do mundo, meu irmão, e ele te ama. Você acredita que ele pode transformar? Aí ele fala assim, acredita. Aí eu falo para a mãe assim, ó, começou o tratamento agora, já iniciou. Aí eu falei assim, olha, aí eu conto sempre a história de Jonas, que Jonas precisou de um período ali, sozinho, um período de deserto, para que ele conseguisse conversar com Deus em particular. E eu falo, olha, vamos para lá, que é o Jonas, vamos para lá, para a clínica, que lá é o momento que você vai tirar, que você não tem acesso à droga, para você realinhar seus pensamentos, para você limpar seu organismo, para você ver o tanto que é bom falar com Deus limpo. Porque falar com Deus quando você está no estado de droga, você fala emocionado, você não está ali em sã consciência. Agora, quando você está limpo, conversando com Deus, quando Deus
Aí eu falo assim, olha, deixa eu te convidar, eu vou te mostrar na Bíblia o que Deus faz com os amigos dele. Aí eu começo assim, ó. Primeiro, eu vou começar falando com vocês sobre Enoque. Deus arrebatou Enoque. Deus não permitiu nem que Enoque morresse. Acho que Enoque era tão legal que Deus falou assim, não, Enoque, vem para cá, nós vamos conversar pessoalmente, pode subir. E buscou Enoque na terra. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, eu falo com ele assim, Jesus foi lá ressuscitar. Aí num sepulcro cheio de mortos, Deus chamou ele pelo nome. Ô Lázaro, vem para fora. E aí eu falo assim, agora imagina se você for amigo de Jesus, o que Jesus não vai fazer na sua vida? Cara, Jesus vai aonde você for. Jesus vai te dar acessos que você não tinha. Jesus vai abrir portas que você nem imaginava que você era capaz de passar. Mas para tudo isso aí tem um processo. E a clínica fez parte do meu processo. E como é que eu sei que eu estou seguindo? Como é que o meu caminho está alinhado com Deus, né? Hoje talvez você está passando, talvez para muitos aqui Deus já deu missões. E quando a gente passou por essa missão, a gente ficou incomodado pelo Espírito. Ah, Rafael, mas como é que eu sei que a missão é de Deus? Tem muitas vezes que Deus manda a gente falar um simples Jesus te ama para uma pessoa. Talvez ela está lá no seu serviço, talvez ela está dentro da sua casa, talvez ela está na sua rua. Ou então, tem hora que Deus manda você chamar uma pessoa para ir no culto com você. Às vezes, pessoal, eu já passei por situações que Deus tocou para me chamar a pessoa para o culto, e aí a pessoa, eu falo assim, ô irmão, que dia que você vai lá no culto comigo? Ela falou assim, você nunca me chamou? E eu fico assim, meu Deus do céu, tinha uma alma aqui, ó, passando na minha frente a vida inteira, e por falta, às vezes, de não entregar uma missão que Deus me deu, essa alma ainda não conheceu Jesus. Talvez Deus manda você dar um abraço na sua mãe, talvez Deus manda você entregar uma mensagem para um parente seu, e a gente retém essa missão. E talvez você está enfrentando hoje no seu trabalho tempestades. Talvez você está enfrentando no seu relacionamento tempestades. Talvez você está passando na sua vida financeira tempestades. Talvez você está passando pela sua vida emocional tempestades. E aí é um ponto de reflexão. Aonde que o propósito de Deus na minha vida está que aonde é que eu me desviei? Muitas vezes na Bíblia, Deus, em oração de pessoas da Bíblia, as pessoas falam assim, Deus, endireita as minhas veredas. O que é endireitar as veredas? É você ter um caminho reto. É você olhar para a sua salvação e ir de encontro a ela. É você caminhar reto em direção à sua salvação. Quando a gente está enfrentando tempestades, a gente tem que se perguntar para Deus, onde estou errando, Pai? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? Porque Deus ele tem prazer de te responder, amigo. Quando você é amigo de Deus, ele está conversando com você em constância, em intimidade. E foi o que eu fiz na clínica, né? Como é que eu alinhei o meu propósito com o propósito que Deus tinha para mim? Foi literalmente dentro de um grande peixe, né? Que eu digo que a clínica é um grande peixe, porque é um momento de deserto, um momento de solidão, é um momento de intimidade e, principalmente, é um momento onde você ora, onde a oração significa conversa com Deus. Então, então, Rafael, como é que eu faço para me alinhar? O que eu sei que quando eu não estou alinhado com o propósito de Deus? Amigo, as únicas pessoas que podem te falar isso, literalmente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E como é que eu tenho acesso a isso? A você se entrando num deserto e conversando com os três, em alinhamento com os três. Por que, Rafael? Porque eu tenho que entrar num deserto, eu tenho que me reservar. Porque é muito fácil eu chegar pro Evandro, que está aqui na sala, e eu falar com ele. Como é que eu vou falar com ele o que é a missão de Deus para a vida do Evandro? Tipo, por que Deus ia terceirizar essa conversa que Deus quer ter com o Evandro através da minha vida? O que Deus tem maior de prazer
quando o véu se rasgou, é o acesso que Deus deu a todos nós aqui de conversar com o Pai. O acesso que, naquela época, né, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, literalmente ele tinha um véu que somente o sacerdote tinha acesso a entrar no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que quando o véu se rasga, quando esse véu se rasga, significa que Deus está falando assim, agora eu não quero que só o sacerdote venha aqui conversar comigo, não. Eu quero todos os meus filhos aqui. Eu quero todo mundo que quiser conversar comigo, vai vir até a mim. E eu estou de braços abertos, eu quero derramar sobre vocês, abrir a porta dos céus e derramar na vida de cada um aqui bênçãos sem medidas. Então, irmãos, talvez vocês estejam hoje vivendo um tempo de silêncio, um processo difícil, uma crise inesperada, mas Deus está trabalhando. A gente tem que confiar que Deus está trabalhando. E muito desses processos, Deus coloca na nossa vida, não é para destruir você, é para alinhar você, para alinhar. Aí eu coloquei uma frase aqui muito interessante, que o processo que Deus, que você rejeita, pode ser um instrumento que Deus está usando para alinhar o seu destino. Eu rejeitei por inúmeras vezes o conhecimento, a palavra de Deus, ir nos cultos, né? Minha mãe, ela era desesperada. Rafael, você precisa de ir para a igreja. E eu, mãe, eu não vou, não. Eu não vou. E eu corria daquilo, cara, e eu dava as desculpas mais tenebrosas do mundo. E minha cabeça era que 6 horas, minha mãe vai nos cultos todos os dias, domingo, 7 horas da noite. 6 horas da tarde, irmãos, eu saía de casa, só voltava em casa às 7h30, porque eu sei que minha mãe não iria me encher o saco para mim ir para o culto, e quando eu chegasse em casa, minha mãe já teria ido. Olha a minha cabeça, meus irmãos. O inimigo ele já me dava processo todo para sair dessa confusão. E uma coisa interessante na passagem de Jonas, que quando alguém decide obedecer a Deus, né? Que quando o pessoal do barco, olha para você ver, do Jonas, eles estavam no porão do barco, o pessoal começou a enfrentar tempestades que eles nunca tinham enfrentado antes. E depois que eles jogaram tudo no mar, eles começaram a entrevistar pessoas para saber qual era por que estava acontecendo aquilo. Quando o Jonas entrou no ar, ele falou assim, não, eu tô indo por causa de uma missão do Senhor, que o meu Senhor me deu. Só que naquela época, quando a pessoa era como é que eu vou te falar, seu dono, seu líder, uma pessoa superior a você, você chamava de Senhor. Então, na primeira vez, Jonas passou batido pelos marinheiros ali. Eu estou fugindo da ordem do meu Senhor. E quando começa a rolar uma tempestade, o pessoal pergunta assim, mas que Senhor? Aí ele falou assim, o Senhor Criador dos céus e da terra. Aí na hora eu imagino o pessoal colocando a mão na cabeça e falou assim, deixa aí, a gente não consegue fazer nada. Deixa aí. E eles começam a orar para que Deus tirasse a vida somente de Jonas, daquele barco, e eles conseguissem chegar no destino deles, e eles jogam Jonas para o mar. O que isso significa na diegese dessa passagem? Que é o seguinte, quando você está no mundo vivendo contra os propósitos de Deus e no caminho contrário, vai chegar um momento, amigo, que nem o mundo vai te querer mais. Vai chegar um tempo que você vai se camuflar em meio ao mundo, mas vai chegar um tempo que até o mundo vai te jogar para a morte. E nessa hora, amigo, se Deus não te... Só Deus para ter misericórdia de você. Essa parte de um grande peixe, né, engolir Jonas, depois que o pessoal joga Jonas no mar, significa a misericórdia de Deus. E qual que é o processo, Rafael, para mim alinhar os meus planos com os planos de Deus? Oração, irmãos. O único método de você saber se você está alinhado com os propósitos de Deus para sua vida e alinhar ele, caso necessário, é a oração. A oração contínua. Eu digo que Deus, ele conhece pessoas que você não conhece. Existe propósito que é muito além da sua compreensão.
quando você ora, quando você alinha seus propósitos com Deus, Deus te coloca em lugares que você deve estar para falar aquilo que o povo precisa ouvir. E naquele momento, Jonas, ele alinha os propósitos com Deus em oração. Deus leva Jonas de novo em sentido a Nínive. E interessante que Jonas chega a Nínive e ele fala com o povo de Nínive o julgamento de Deus. E olha o que acontece, amigo. Um povo se arrepende. Um povo que era considerado o povo mais cruel, que era o povo assírio, se arrepende. Então, olha o que um caminho contrário aos planos de Deus pode trazer na sua vida. Às vezes, uma decisão que você está tomando, não seguir de Deus, pode causar o não arrependimento de um povo. Talvez a obediência que Deus está te cobrando hoje, e você está indo contra ela, está deixando de ganhar almas para o Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Porque eu acho que nossa missão é o ir de ir pregar o Evangelho. Missão que Deus nos deixou para cada um aqui. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus, que não adianta eu acordar às 5 horas da manhã, vir aqui buscar Deus no Five, e não levar Deus para minha casa, e não levar Deus para o meu trabalho, e não levar Deus para o meu relacionamento. Não adianta, irmãos. Eu só vim aqui me alimentar às 5 horas da manhã e durante o resto do dia eu não conversar com o meu Senhor, eu não contar para Deus que eu estou vivendo, eu não confessar para Deus que eu preciso de ajuda, porque não existe nenhum aqui que, se não fosse a graça de Deus, eu digo assim, que se eu estou vendo o rosto de vocês aqui hoje, é porque enquanto nós dormíamos, Deus trabalhou, irmãos. Porque Deus nos deu mais uma oportunidade para a gente. Talvez hoje, com obediência no propósito de Deus, a gente vai ganhar uma alma para o Senhor. A gente vai falar de Deus para uma pessoa que precisa ouvir. Uma pessoa que está vivendo uma tempestade na vida dela, porque está indo em caminho contrário do que Deus tem para você, para ele. E Jonas obedeceu. Ele foi num povo, ele deu o julgamento de Deus. E Deus tinha, olha só para você ver, Deus tinha um julgamento para aquele povo que 40 dias, uma nação ia ser destruída pelo fogo. Deus ia mandar e acabar com tudo. E com aquela mensagem que um homem, Deus tinha mandado para lá, um profeta, chegou lá e falou: até o rei do povo mais cruel do mundo se curvou a Jesus Cristo. Um rei do povo mais cruel daquele tempo se curvou. O que é o seu problema comparado a isso, irmão? O que é o problema que você está pensando no problema de amanhã? O que é o seu problema perto do nosso Deus? Não é nada. O seu problema vai curvar o poder de Deus. O seu problema não tem poder, ele não tem autoridade sobre o nosso Criador, sobre a pessoa que te amou primeiro, a pessoa que falou que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. E eu falei que cada telinha aqui, vocês são mais que vencedores. Meus amigos, é muito forte. E o verdadeiro alinhamento, ele começa quando o nosso coração deseja o que Deus deseja, não o que nós desejamos. Viver o propósito, se alinhar com o propósito de Deus, é literalmente viver aquilo que Deus quer para a minha vida, não o que eu quero. É negar a si mesmo. Então, pessoal, assim, o que eu quero dizer para vocês, como é que vocês vão alinhar os seus planos de Deus? É em oração, pedir para Deus te mostrar o que Deus quer para sua vida. Porque enganoso é o coração do homem. Se eu for perguntar qual que é o meu sonho, o sonho de todo homem é ter um carrão, uma casona, uma família cheia de meninos, um emprego maravilhoso. Isso é o meu sonho.
Mas o que é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça aqui na Terra? Porque o maior sonho meu hoje é chegar ao dia que Jesus vai vir enxugar lágrimas dos meus olhos, sabe? Que eu vou poder agradecer a Deus pessoalmente, da onde Deus me tirou, daquele lamaçal de pecado que eu vivi, e falar assim: Deus, você lutou demais por mim. Você lutou muito, você teve que ter muita paciência, tem que pedir muito perdão, porque o usuário, meu apelido aqui em Caeté era Rafael Noiado. Todo mundo salvava o nome do meu telefone no celular como Rafael Noiado. E hoje já tem gente que me chama de pastor, amigos. Tem gente que me chama de Rafa. Tem gente que vem na minha casa pedindo uma orientação. Gente que eu fico assim, gente, você tá falando sério que você tá pedindo um conselho meu? Aí ele fala assim, cara, eu tô precisando de um conselho seu. E eu falo assim, eu não tenho conselho para te dar, não, mas eu sei quem tem. Aí quem? Jesus. Vai no seu quarto, bate o joelho no chão, fecha tudo, não deixa ninguém escutar a sua oração. Fala tudo o que você está sentindo para Deus, que Deus vai te responder. E o cara fala assim, mas você não tem nada para me falar. Eu falei assim, melhor conselho que você já ouviu na sua vida, eu acabei de te dar. Vai para o seu quarto, dobra seu joelho, conversa com Deus. E ele sim tem a sabedoria para te instruir, amigo. Aí ele fala assim, mas como é que eu vou saber que Deus me respondeu? Eu falei assim, acredite, você vai saber. Acredite que vai chegar um momento que você vai falar assim, foi Deus que me falou que era para me fazer isso. Foi. Aí eu falei com ele, aí ele falou assim, e se eu cair? E eu falei assim, vou te dar um grande segredo. Tem muita gente que cai e se levanta. É bom? É ótimo. Mas eu vou te dar um conselho. Antes de levantar, se ajoelhe e fala com Deus. Deus, eu caí mais uma vez. Mas eu quero que o Senhor me ajude, me oriente, para que eu não caia novamente. E se antes de você levantar, se ajoelhe. E aí eu vejo pessoas passando aqui na rua da minha casa, às vezes eu estou na varanda, eles ficam assim, Jesus falou comigo, igual assim você me falou. Aí eu falei assim, Deus é bom demais, não é? Ele falou assim, Rafael, não tinha como ninguém me falar aquilo não, cara. De repente, alguma coisa veio na minha cabeça e me falou. Eu falei assim, meu irmão, você quer outra dica? Quer? Não conta para ninguém o que Deus te falou. Segue, amigo. Vai no propósito, vai em direção a isso que Deus te falou. Porque às vezes a gente mostra nossas feridas para as pessoas, mas lembra que sangue atrai tubarão. E aí as pessoas ficam assim, cara, é verdade. E aí eu fico assim, Deus, graças a Deus o Senhor permitiu que eu passasse por tudo aquilo. E hoje pessoas me procuram, pessoas hoje dependentes químicos, vêm aqui na minha casa e falam assim, eu não aguento mais. Ontem mesmo, teve uma mãe que me procurou, graças a Deus, ela chegou para mim, eu saindo da casa da minha avó, ela falou assim, Rafael, eu queria conversar com você. Aí eu falei assim, o quê? Aqui, vou falar o nome dele aqui, mas acho que vocês não vão conhecer, vou não expor ele. Ele falou assim, olha, o Breno aceitou internar. Aí eu falei assim, você tá me zoando? Que ele tava resistente ao extremo. Ele falou assim, o Breno aceitou internar. E eu falei assim, como é que Deus é bom, né? Deus já fez o agir, irmãos. Agora o Espírito Santo chega lá, dá nele um balde de água fria, ele acorda para a vida e daqui a pouco eu tenho certeza que ele que vai estar aqui no Five Talks, falando o que Deus fez na vida dele. Então, a vida de durante 13 anos, eu fui contra ao alinhamento do propósito que Deus tinha para minha vida. E eu consegui alinhar o que Deus tinha para minha vida através de oração. Eu tirei um momento para mim, eu tirei um momento em secreto com Deus, eu orava, eu jejuava. Eu lembro que contei essa história para o Everton várias vezes, que quando eu estava na clínica, você tinha as refeições no horário certo, com a quantidade certa, e até a fila você tinha um lugar certo, porque era um momento de disciplina. E aí, quando eu entrei no Five, toda segunda-feira tinha que fazer um jejum de 24 horas, porque que era a instrução aqui do Five. E aí eu comecei a fazer todos os dias, né? A gente não podia comer entre 7 da noite e 7 da manhã, e segunda-feira das 24 horas de jejum.
Só que o que o pessoal aconteceu na clínica? O pessoal descobriu que eu fazia jejum segunda-feira. E aí, o que aconteceu lá? Só dava um pedaço de bolo. O bolo era desse tamanho aqui, meus amigos, dessa altura. E eles só podiam pegar um. E o que eles faziam comigo? Eles me tiravam de dentro do meu quarto para ir lá e pegar o meu pedaço de bolo, para eles pegarem o meu pedaço de bolo. E bolo é uma coisa que eu amo, que eu gosto muito de comer. Irmãos, eu ali, ó, quando começa já a dar dor de cabeça na gente, que você tá assim, ó, Senhor, só o Senhor para ter misericórdia. É a hora que vem aquele crente que fala assim, ó, pode tomar de pirona não, tá de jejum. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha cabeça tá estourando. O pessoal me arrancava de dentro do quarto para me ir lá buscar um pedaço de bolo, para me pegar o meu pedaço de bolo, para me entregar um pedaço de bolo para eles. Irmãos, teve um dia que eu corri para dentro do quarto, depois que eu entreguei meu pedaço de bolo, comecei a chorar igual um menino pequeno. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eles estão me confrontando. O cara me tirou de dentro do quarto para me pegar o meu pedaço de bolo para me entregar para ele, Deus. E eu tô com fome, pai. Eu não tô aguentando mais, minha cabeça tá doendo. Naquele momento eu me senti abraçado, irmãos. E Deus, como se Deus tivesse assim, sentado do meu lado, falando assim: calma, enfrenta o processo. Esse é o caminho que eu quero para você. Esse é o meu alinhamento para você. Porque lá fora, Rafael, coisas muito piores virão. Você tem que suportar isso comigo, com um alinhamento que você fez comigo, que era segunda-feira, 24 horas de jejum, e eu tô aqui do seu lado. Entrega esse pedaço de bolo. E eu comecei a entregar o pedaço de bolo rindo, amigos, com fome, sem vontade de dar meu bolo para ninguém. A minha vontade era de não abençoar ninguém. E eu comecei a buscar o pão e o bolo e comecei a entregar com alegria, porque eu sabia que aquele era o alinhamento que Deus tinha para mim. Era um propósito que eu firmei com Deus. Falei, Deus, toda segunda-feira eu vou fazer o meu jejum de 24 horas. Eu vou me sacrificar, eu vou me purificar para que o Senhor me leve a lugares que eu nunca cheguei. Eu lembro que eu contei para o Everton, né? Eu falo sempre do Everton, que eu sinto o Everton como um líder espiritual que eu tenho, porque foi o cara que me orientou muito, que quando estou passando por alguma coisa eu ligo, a gente conversa, 40 minutos de ligação, o cara está sempre disposto. E eu lembro que eu tinha estudado em diversas faculdades, e era uma porta para mim que já estava fechada, e que eu mandei todos os meus certificados, que eu tinha estudado um pouco ali, um pouco aqui, eu fiz um junta-junta e mandei para uma faculdade, e ela pegou e falou comigo, a menina da faculdade falou comigo assim, olha, não tem jeito, você vai ter que estudar ainda uns 3 anos para formar. E eu lembro que eu contei para o Everton com alegria que do nada não, né, gente? Deus moveu. Eu recebi uma ligação no meu telefone, e a menina da faculdade falou assim, Rafael, eu falei assim, oi. Ela falou assim, olha, eu conversei com fulano, eu fui atrás de ciclano, eu peguei seu certificado aqui, eu peguei seu certificado ali, eu descobri que se você estudar 6 meses, você vai formar para engenheiro. Eu falei assim, você está aí brincando comigo? Ela falou assim, eu consegui aproveitar tudo que você estudou na sua vida de faculdade, trazer tudo para cá, e você vai formar com 6 meses. Aí eu falei assim, você não vai acreditar, a mesma pessoa que falou que não tinha como, ligou para mim e falou que tinha como. E aí, na hora, eu derramei nos braços de Deus, e foi a hora que Deus falou comigo assim, você lembra que você passou até com aquele bolo dentro da clínica? Eu estava trabalhando, eu pedi para você continuar firme, não foi? Foi, você continuou. Agora é a hora de você continuar no seu propósito. Aí eu falei assim, foi na hora que eu consegui um emprego, né, de auxiliar numa mineradora, só para encerrar aqui, e continuei sendo dizimista fiel, consegui classificar na onde eu estava, trabalhando muito, igual eu expliquei, hoje eu sou engenheiro lá, e Deus falou comigo que um dia ele usou um profeta para falar comigo que eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu sou servo de Deus. Um profeta virou para mim e falou assim, Deus pede para te falar que ele te colocou na posição que você está,
porque você é servo de Deus. Então, o alinhamento de Deus na minha vida, como eu consegui alinhar o propósito? Em jejum e oração, Deus me deu o propósito dele e literalmente eu me coloquei disponível para servir o que Deus tinha para minha vida, meus irmãos. É isso que eu espero de cada um de vocês, que vocês entrem em oração, aonde vocês estiverem passando por tempestades, igual o Jonas passou, igual eu passei, alinhe os propósitos com Deus. Somente você, a sua decisão. Amar não é um sentimento, pessoal, é uma decisão que você toma para sua vida. Alinhe seus propósitos com Deus através de jejum e oração. Entrega para Deus aonde você está vivendo tempestades. Entrega para Deus aonde está difícil, aonde você precisa de ajuda e trata isso em secreto com o Pai. É o que Deus fez com Jonas. Dentro da baleia ele teve a oportunidade de orar, de alinhar os propósitos de novo, e Deus libertou uma nação através de um posicionamento de Jonas. Talvez o seu posicionamento hoje vai libertar a vida de muitas pessoas. Basta você alinhar os seus propósitos com Deus. Amém? Amém. Forte, hein, Rafael? Meu Deus, meu Deus. E me lembrou o capítulo de hoje, o seu testemunho, em 1 Reis 19. Eliseu estava ali desconsolado debaixo da árvore, né? E uma brisa suave o consolou, assim como você, né? E Eliseu, Só um minutinho que eu acho que meu som caiu aqui. Um minutinho. Vai lá. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você ouve, Rafael? Vocês estão me ouvindo todos ou não? Tô te ouvindo bem baixo. Espera aí que eu vou pro Tá me fone ouvindo, aqui. Rafael? Um minuto. Um minutinho. Opa. Acho que você pode falar agora, Tá me Rodrigão. ouvindo, Rafael? Você ouve? Não ouve? Pode falar, Rodrigo. Tá me ouvindo? Tô te Tá me ouvindo bem ouvindo? baixinho aqui. Vou dar um jeito aqui É? agora. Você quer sair e entrar de novo na sala? Eu vou. Ô, Rodrigão, tenta falar agora aí, por favor. Tá me ouvindo? Qualquer coisa você digita, tá? Tá bom, vamos lá então. Mais alguns minutinhos. Eu estava comentando que Eliseu foi, foi Elias, né? Foi um encontro de Eliseu e Eliseu estava arando a terra. Ele estava com a junta de bois. Ele tinha planos, então ele estava fazendo, né? Ele estava investindo no seu terreno ali, né? E o que que ele fez? Prontamente largou tudo e foi encontro ao seu chamado. Mas se Elias, debaixo da árvore, não tivesse ouvido aquela brisa de Deus ali, tivesse desistido por algum motivo ali,
Eliseu não seria impactado ali, né? Sim, E a história não continuaria. Assim como Abraão, quando estava subindo, imagina ele com Isaac no colo ali, né? Seguindo, na verdade, para sacrifício. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, não seria pai de nações, né? Então, parabéns, Rafael, né, pela sua decisão aí de buscar a palavra de Deus, buscar Jesus naquele momento, debaixo da árvore de aflição, sabe? Seu testemunho vem de encontro ao testemunho de outra FA mais cedo, né? E de outras pessoas, né, que esse FA comentou, que impactaram a vida dele, e você está impactando a vida das pessoas hoje. Então, parabéns, glória a Deus pela sua vida, né? E eu só posso falar, continua, não para, não esfria, tá? Se o Five foi importante como ferramenta, continua, tá bom? Vamos abrir então para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, e daqui a alguns minutinhos a gente finaliza. amém. Glória a Alguém Deus. quer falar com o Rafael? Rafael Silva, excelente dia, excelente dia para todos FAs aí. O Rafa, e o que que o Rafael hoje, o que que você se enxerga daqui 3 anos? Amém. Daqui 3 anos, irmãos, eu quero, como é que eu posso te dizer, né? Eu quero ter pelo menos mais umas 3 células, meu irmão. 3 anos, uma célula por ano. Eu tenho que abrir, multiplicar uma célula por ano. Tenho que triplicar as pessoas que eu levo para o encontro com Deus. E eu tenho que falar de Jesus com o máximo de pessoas que eu conheço. Porque essa é a missão, né? Eu espero, né? Rafa, eu acredito que o dia que chegar depois que eu passar pelo seio de Abraão, que eu encontrar com Jesus no meu julgamento, Deus vai me cobrar o que você fez, Rafael, com o dom que eu te entreguei, com tudo que eu fiz por você. E é essa prestação de conta que eu tenho que dar para Deus. Eu falei assim, Deus, eu te amei tanto que eu alinhei meu propósito com o Senhor e, e eu quero viver isso. Não é só falar, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então, eu quero ter mais 3 células, quero ter mais discípulos e quero falar mais a palavra de Deus. Isso é o seu lado, né, cristão aí, como homem de Deus, e o seu lado pessoal. Ué, cara, como é que eu posso dizer? É o que eu falei, cara. Eu já não peço a Deus mais nada, porque eu só agradeço, cara, porque da onde eu tava e aonde eu já estou, cara, tipo assim, eu saí literalmente da água pro vinho, cara. Um cara totalmente desestabilizado financeiramente, emocionalmente, e estar onde eu estou, cara, sinceridade, eu deixo nas mãos de Deus. Sobre para o pessoal, eu não tenho planos mais, Tudo, eu tenho tudo, cara. Eu tenho uma mãe que confia em mim hoje, eu tenho um lar, eu tenho as coisas que eu gosto, um computador aqui que não me dá estresse. Para mim, cara, eu tô assim, mas lógico, né? Que eu já comentei com você também que se for da vontade de Deus, logo, logo eu vou ter minha empresa, né? Porque eu falei com Deus que se eu conseguir ser próximo na minha empresa, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Então, tá dentro do plano de Deus. Então, se Deus me abençoasse com uma empresa, que minha empresa é, conseguisse abençoar pessoas, ia ser muito bom para mim. E o coração, como é que tá o coração? Ah, o coração. O coração tá aí, cara. Tem horas cara, eu fico surpreso comigo mesmo, porque eu comentei com você, passei por uma situação há pouco tempo, né? Comecei a namorar com uma menina da igreja e eu observei que os propósitos dela não eram os mesmos que os meus. E aí a gente conversou com uma conversa madura e nós decidimos finalizar, né, esse namoro. E eu falei, cara, acho que eu amadureci, porque eu nunca ia fazer isso na minha vida do Rafael que eu era. Mas assim, o coração estou esperando em Deus, estou esperando Deus dar a direção para me movimentar, né? Eu nunca,
Eu digo que na Bíblia Deus nunca deu uma missão que começasse no outro dia, mas ele também nunca mandou correr. Então eu estou indo aí devagar, perseverando em Deus. Glória a Deus, Rafael. É, é um estilo de vida, né? De gratidão, né? Gratidão. É isso aí. Mais alguém? Não? Rafael, gostaria de te agradecer. É uma honra tê-lo aqui. Testemunho muito forte, né? Logo estará no YouTube, né? Aí você vai poder compartilhar todos, né? Eu peço para que compartilhem com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Gostaria que você deixasse as últimas palavras, né? O seu último recado aí e fizesse uma oração no final, tudo bem? Glória a Deus, com todo o prazer do mundo. É isso, pessoal. Eu espero que todos nós aqui tenhamos alinhados com os propósitos de Deus, né? Que Deus nos instrua, né? Que guie nossos pés, nossos ouvidos, nossa boca, nossa visão, para que a gente cumpra na terra o propósito que Deus deu para cada um aqui. Eu tenho certeza que se Deus não tivesse propósito para você, você não teria acordado hoje. E que Deus ajude cada um, seja auxiliador de cada um, consiga alcançar os objetivos, os sonhos, as almas que vocês querem alcançar. Que não desista, tá? O processo é doloroso, mas ele é necessário. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que o final seria compensador. Então, que vocês perseverem em Deus, que se caso vocês tenham uma pessoa que está em situação de vício de drogas, de álcool, de jogos, vocês têm meu acesso, vocês podem me colocar em contato com essas pessoas. Eu não estou para julgar eles, para falar que estão certos ou errados. Eu estou para falar que existe uma saída, e que a saída se chama Jesus Cristo. Que basta eles confiarem, tomar uma decisão e deixar Deus agir. Deixar que Deus tome conta deles, que Deus é capaz de arrumar, irmãos, qualquer coisa. Eu vou te falar que vocês estão me vendo aqui hoje, se vocês me verem Rafael há 3 anos atrás, vocês não iriam acreditar. É aquela pessoa que todo mundo falava assim, esse aí não tem jeito mais não. Mas para Jesus tem jeito, irmãos. Para Jesus não existe nada impossível, irmãos. A graça de Deus se manifestou sobre a minha vida, transformou o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Deus alinhou Deus me ensinou a alinhar os propósitos que Deus tinha para a minha vida. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Faz uma oração para finalizar aí, Rafael. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, venho aqui te agradecer, Senhor, por cada telinha que eu estou vendo aqui, Pai. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que prepare esses corações, Pai. Que o Senhor auxilie eles, Senhor Jesus, a cultivar essa semente que o Senhor usou minha boca aqui para entregar para todos eles, Pai. Que todos nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê direcionamento, Pai. Que o Senhor afaste da nossa vida tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. E que o Senhor traga-nos direção à sua salvação, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que através das nossas orações, o Senhor entregue aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Pai. Senhor Jesus, eu não sei o que cada coração aqui anseia, Pai, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor é capaz de realizar os sonhos, de desembaraçar os problemas que estamos nas nossas vidas financeiras, nossa vida espiritual. Eu quero que o Senhor, Pai, revista nossa armadura espiritual com o teu sangue, Pai. Que o Senhor nos coloque em posicionamento no campo de batalha, Pai. Que nós possamos ter forças para todos os dias levantarmos, Pai, e enfrentar de frente e batalhar com o nosso leão. Senhor Jesus, que vocês nos ensinem o caminho para cumprir o teu propósito aqui na terra sobre nossas vidas, Pai. Que vivo menos, que o Senhor me diminua, Pai, para que o Senhor cresça. Que aquelas vidas, Pai, que ainda não conhecem o teu amor, que ainda não conhecem o teu propósito, Pai, e que precisam ouvir da palavra de Deus, que o Senhor coloque em direção às nossas vidas, Pai.
para que o Senhor transborde em mim, para que eu seja capaz de encher outros vasos, Pai. Para que o Senhor me ensine a contornar tudo aquilo que está difícil em minha vida. Que o Senhor me dê forças, Pai. Não peço, Senhor, que tire as dificuldades sobre a minha vida, pois é através delas que eu cresço espiritualmente, Pai. Eu peço que o Senhor me dê forças, que me dê direção, que me revista com tua armadura para que eu possa enfrentá-las como um servo de Deus, Pai. Senhor Jesus, eu profetizo aqui, Pai, que nessa sala ainda cabem mais telas, Pai. Que no Five Homens, que nos Five Mulheres, Pai, ainda cabem mais telas, Pai. Que o Senhor traga essas pessoas para nós, Pai, para que nós tenhamos comunhão diariamente aqui com o teu Espírito, Pai, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos nos orientar com a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse tempo frio, Pai, que está se aproximando, Pai, para aquelas pessoas que não têm um leito quente para dormir, que o Senhor coloque essas pessoas em nossas direções para que nós sejamos provedores dessas pessoas. Quero que o Senhor mande teus anjos de encontro àquelas pessoas que estão debaixo de marquises, que estão em viadutos, que não têm o que comer hoje, Pai. Que o Senhor os conforte, que o Senhor mande os provedores, se possível, coloque ela em direção a nós, que quando nós passarmos por essas pessoas, que o Espírito Santo de Deus nos alerte, que nós temos que ser abençoadores dessas pessoas. Nós seremos os provedores, porque nós te amamos, Pai. E não tem como eu amar ao Senhor e não amar o próximo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós começamos essa semana, que seja uma semana de vitória, Pai. Para tudo aquilo que está preso, Senhor Jesus, em nossas empresas, em nosso trabalho, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor mova, Senhor Jesus, com tua graça e desembarace cada nó que está previsto do inimigo sobre as nossas vidas, Pai. Que todo laço do passarinheiro, Senhor, que o inimigo criou para nos amarrar essa semana, que o Senhor venha com tua glória e desamarre, Senhor Jesus. Que aquelas muralhas que estão sobre nossas vidas, que o Senhor quebre, Senhor Jesus. Que o Senhor abra portas, Senhor Jesus, que precisam ser abertas, Pai. E que o Senhor nos instrua, Pai, para aquela porta que se fechar, Pai, que foi o Senhor que fechou, que o Senhor permitiu que fechasse, para que o Senhor pudesse abrir uma porta maior para nós futuramente, Pai. Que o Senhor nos dê esses entendimentos, Pai. Que o Senhor traga aquela pessoa, Pai, que nós já estamos evangelizando há algum tempo para a tua presença, Pai. Que o Espírito possa tocar essas pessoas e elas possam ir viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor junto conosco, Pai. Que elas possam conhecer a tua palavra, o teu amor. Que o Senhor derrame sobre as vidas delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, eu agradeço a cada pessoa que esteve aqui comigo nesta manhã. Eu agradeço ao Everton, agradeço a todas as pessoas que fazem parte do Five, que é o instrumento do Senhor, onde o Senhor aqui entrega seu conhecimento, entrega direcionamento, entrega amor, entrega a glória do Senhor aqui através da tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que isso nunca se acabe, Pai. Que isso se intensifique cada vez mais, Pai. Senhor Jesus, que você toque no coração da pessoa que, quando o Senhor deu essa missão de abrir a sala às 5 horas da manhã, que ela possa estar vendo os frutos que elas estão colhendo agora. E eu sou um fruto dessa árvore, Pai. Um fruto que foi plantado aqui, Pai, que foi cultivado aqui e está florescendo aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa não desanime, que essa pessoa se identifique cada vez mais, Pai. Que ela possa abrir essa sala com alegria, porque um projeto que o Senhor entregou há inúmeros dias atrás está se frutificando, está se cientificando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela tenha ciência, Pai, que se não fosse da tua vontade, nada disso estaria acontecendo. Talvez eu não teria sido salvo naquela clínica, porque eu não tinha muita comunhão com o Senhor. Talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez o negócio dela não estaria no nível que está. Mas que ele tenha ciência que Deus esteve no comando o tempo todo. Que Deus sabia aonde isso ia chegar. E que o Five chega nos confins da terra. Que ele seja abençoador de pessoas. Que futuramente nós sejamos patrocinadores de missões. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos levar
a palavra de Deus, o amor de Deus àqueles cativos, a pessoas necessitadas, com projetos, com louvores, em nome do Senhor Jesus, que isso nunca se acabe, Pai. Que todos os dias nós levantamos aqui, Pai, e possamos colocar lenha na fogueira, Pai. E te falar que todos nós aqui estamos disponíveis para fazer a glória, a sua missão, Pai. Disponíveis para te servir, ó Deus. Nós somos guerreiros, Pai. Nós somos do pelotão de elite, Pai. Aquelas pessoas que vão na frente no seu pelotão de guerra, Pai. Porque nós lutamos com amor. Nós lutamos porque foi um mandamento do Senhor e nós aprendemos a te amar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, que com tudo aquilo que foi profetizado e ministrado aqui nesta manhã, que acima de tudo seja feita conforme a tua vontade e não na nossa vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, te louvo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Ô, Rafa, dentro desse propósito aí, todo mundo aí em unidade, linguagem, declare cura sobre o filho da Hortência. Ela está aí, tá aqui também junto conosco aqui. Ele lá do sul, né, da região sul do país, e ele está internado. E o mesmo Jesus que fez um milagre na sua vida, que possa fazer, e se já declara também uma alta, e que o Senhor possa fazer um milagre na vida desse garoto, que eu esqueci Glória a o nome Deus. dele. Se Glória a puder Deus. escrever o nome do filho dele aqui, ou Hortência, ou alguém que conhece o filho dela, Escrever aqui, quem lembra do nome aí, nós que você vamos declara profetizar. cura, que recebe alta, e que esse garoto possa testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida dele, nos Davi. 4 cantos do mundo. É, ó, dois nomes bíblicos. Esse aí é forte. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. A tua palavra diz que quando os amigos oraram na prisão, as portas se abriram. Mas não abriram para eles, Pai. Abriram para a cura do carcereiro, Pai. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, Pai, entrando em oração para que a cura chegue na vida do Davi Pedro, Pai. Senhor Jesus, o Senhor carregou sobre a cruz todas as enfermidades, as doenças, Pai. Senhor Jesus, a sua palavra diz que o Davi Pedro é mais que vencedor, Pai. Que ele é amado, que ele nunca está sozinho, Pai. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que envie cura àquele hospital na vida do Davi, Pai. Que através da vida dele, Pai, ele possa ser instrumento para curar a vida de outras pessoas, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida dele, que o Senhor tire toda a enfermidade nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, com toda a tua glória e majestade, desça naquele hospital, Senhor, e venha de encontro com o Davi, e com apenas um toque, Pai, eu tenho certeza que a tua graça é capaz de curar aquele hospital inteiro, Pai. Senhor Jesus, nós profetizamos cura sobre aquele hospital, Pai. Que ele possa receber alta em breve, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que ele possa estar vindo aqui dando testemunho para glorificar a tua glória, Pai, nessa reunião, Pai. Para falar que o Senhor foi de encontro a ele naquele hospital. E que o Senhor curou, Pai, em sinal de amor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, Pai, que envie teus anjos naquele hospital, Pai. Que todo aquele que está carente, Pai, de ouvir a tua palavra, de sentir o teu amor, que eles recebam um toque dos céus agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, eu também desejo sobre a vida da Hortência, Pai. Que o Senhor dê ela também paz, Pai. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dela. Que ela possa ter ciência que Deus está com o filho dela o tempo todo. E que Deus vai derramar também sobre a vida dela. Que o Senhor abra as portas do céu, Senhor, e derrame sobre a vida dos dois bênçãos sem medidas. Que após a cura, Pai, eles possam glorificar o teu nome. Que eles possam entender de onde veio a cura do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos a cura e te agradecemos, Pai. Porque o Davi ainda tem propósito para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E acima de tudo, Pai, se cumpra a sua vontade sobre a vida do Davi, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Rafael, obrigado pela sua disponibilidade. Guilherme, você pode parar a gravação, por gentileza?